Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu quero mostrar para vocês como efetuar a multiplicação envolvendo monômios. Nós utilizaremos para efetuar essa multiplicação envolvendo monômios as regras da potenciação. Aquela regra em que bases iguais a gente conserva a base e somos expoentes. Então, inicialmente, nós vamos ter que relembrar algumas partes de um monômio, alguns elementos do monômio, né? Então, observem o seguinte, esse primeiro elemento aqui, essa parte da frente do x ao cubo, nós vamos dizer que é o coeficiente do nosso monômio. Toda essa outra parte aqui que sobrou, nós vamos dizer que é a parte literal desse monômio. Entretanto, nessa parte literal, a gente tem que identificar uma coisa chamada de base, porque como nós vamos usar as propriedades da potenciação, de que bases iguais a gente conserva a base e somos expoentes, então eu tenho que identificar quem é a base desse monômio. Então observem que a base é exatamente essa partezinha aqui que eu assinalei, ó. Esse x vai ser a base, então, portanto, isso é que nós vamos utilizar na hora de multiplicar os nossos monômios. Então, nós vamos começar agora com alguns exemplos. O nosso primeiro exemplo, então, eu quero multiplicar esse monômio aqui, ó, 8x elevado a 7 vezes 9x elevado a 2, ou 9x ao quadrado. E aí a nossa pergunta inicial é, quanto vai dar isso dali? O que eu preciso fazer? Nós vamos ter que seguir 3 passos para poder efetuar a multiplicação entre os monômios. O primeiro passo vai ser nós multiplicarmos os coeficientes dele conforme eu relembrei anteriormente. Então, eu vou pegar o 8 e o 9, que são os coeficientes, e vou efetuar esse produto aqui, essa multiplicação. Então, 8 vezes 9, 72. O nosso segundo passo agora vai ser manter a base, que é o que eu falei anteriormente, que é muito importante no monômio. A nossa base aqui vai ser o x, e não x elevado a 7 ou x elevado ao quadrado. É apenas a letra. Então, a base é apenas a letra do monômio. Então, eu vou colocar x aqui. E agora, o meu terceiro e último passo, eu tenho que somar os expoentes. Então, eu venho aqui e somo esse expoente aqui, que é o 7, com esse expoente aqui, que é o 2. Então, vejam que eu coloquei aqui embaixo, ó, 7 mais 2. Portanto, essa minha multiplicação, ou esse produto entre esses dois monômios, vai ser o 72, que eu já tinha colocado aqui na frente, a minha base, que é x, elevado a 9. E esse 9 surgiu do 7 mais 2. Portanto, essa multiplicação vai dar 72x elevado a 9. Vamos para o próximo exemplo. O nosso segundo exemplo, então, eu quero multiplicar esse número decimal, 0,5x elevado a 4, por esse número inteiro, 2x elevado a 4. E aí a nossa pergunta novamente é, quanto vai dar essa multiplicação? Nós vamos seguir os 3 passos que nós seguimos anteriormente. Primeiro, multiplicar os coeficientes. Então, eu faço 0,5 vezes 2, que vai dar 1 ou 1,0. Em seguida, eu vou manter a base, ou seja, a minha base é o x. Ó, vejam que tem x no primeiro e x no segundo monômio. Portanto, x é minha base. E agora, o meu terceiro e último passo, eu vou somar os expoentes. Então, eu venho aqui e somo os expoentes de x elevado a 4 e de x elevado a 4 também. Portanto, eu terei aqui 4 mais 4. Resolvendo isso daqui, vejam que 1,0 é o mesmo que 1. E agora eu vou colocar x, faço 4 mais 4, que dá 8, então x elevado a 8. Lembrando também que eu posso deixar a resposta desta forma, um x elevado a 8, ou eu posso escrever simplesmente x elevado a 8, porque é a mesma coisa. Bem, pessoal, vamos para um terceiro exemplo, então. Nesse terceiro exemplo, eu tenho menos 3xy elevado a 4 e 5xy elevado ao cubo. Observem que agora a minha base aqui é xy e a minha base aqui também é xy. Tanto no primeiro quanto no segundo caso, o x se repete e o y também se repete. E aí nós vamos seguir aqueles 3 passos novamente. Multiplicar os coeficientes, então eu faço menos 3 vezes 5, menos 15. Agora eu vou manter a base. Observem que a base, conforme eu falei, é xy. E aqui também é xy. Portanto, a minha base será
xy. Então, para cada uma dessas letras aqui, para o x e depois para o y, eu vou manter a base e depois eu vou somar os expoentes. Então, vejam, primeiro eu vou começar com o x, mantenho a base do x. Agora, eu vou somar os meus expoentes. Observem que aqui o x, por mais que não apareça, mas é 1. E aqui também vai ser 1. Portanto, aqui eu identifiquei, ó, 1 mais 1. E agora, eu vou manter o y, porque o y também faz parte da nossa base ali. Mantendo o y, eu vou somar os expoentes do y. 4 do y com 3 do y. Então, vejam que eu somei expoente do x com expoente do x e expoente do y com expoente do y. Então, aqui eu coloco 4 mais 3. Portanto, continuando esse meu cálculo aqui, menos 15x, 1 mais 1, 2. E, por último, o y, eu faço 4 aqui, ó, 4 mais 3, que vai dar 7. Portanto, o resultado desse meu produto aqui será menos 15x² y ao cubo. Pessoal, agora eu vou dar um último exemplo, um exemplo que envolve fração. Então, observem que nesse caso aqui eu tenho 5/8 de m elevado a 6 vezes 3/2 de m ao quadrado. Também eu devo seguir os 3 passos conforme nós fizemos nos 3 exemplos anteriores. Eu vou multiplicar os coeficientes. Observem que nesse momento aqui que eu vou multiplicar os coeficientes, eu tenho uma fração vezes outra fração. Ou seja, a parte de cima, que é o numerador, vai multiplicar com a parte de cima, que é o numerador. A parte de baixo, que é o denominador, multiplica com a parte de baixo, que é o denominador. Portanto, eu terei 15/16. Ou seja, 5 vezes 3 deu 15 e 8 vezes 2, 16. Agora eu vou para o segundo passo, que é manter a base. Qual é a base? É m. Portanto, eu vou escrever aqui m. E por último, eu tenho que somar os expoentes. Então, eu vou fazer a soma de 6 com 2. Portanto, 6 mais 2. E aí, para a gente concluir isso daqui, eu vou repetir 15/16, porque já estava efetuado a multiplicação. E aqui eu vou colocar m, faço 6 mais 2, portanto, m elevado a 8. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.